Muito bem, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para poder agradecer a Deus pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Nesse período, nós estamos estudando ainda sobre a criação da família. Por que que a família existe? Qual foi o propósito de Deus quando constituiu a família? Quando constituiu o papai, a mamãe, por que que se juntou? Os irmãos, qual é a função de cada um dentro de casa? Qual é o seu papel dentro de casa? Nós sabemos que cada um tem o seu papel. Cantamos a música Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Amo o papai, amo a mãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama a todos. Se ele ama a todos, nós também devemos amar. A palavra de Deus fala que amemos uns aos outros. Naquilo que depender de vós, viver em paz uns com os outros. Família grande, família pequena, todo mundo tem problema. Mas Deus não desistiu da família. Adão e Eva pecaram. Deus não desistiu da família. Depois veio Noé. Noé veio falar com o povo, Deus usou a família de Noé para que a geração continuasse. Deus não desistiu da família. Depois veio Abrão e Sara. Mas antes disso, nós vamos ver. A palavra de Deus fala aqui em Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Vamos ler comigo? Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Isso é mandamento de Deus, é ordem do Senhor, para que tudo te vá bem, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. E Deus, então, tem esse propósito na nossa vida, para mim e para você. Nós não existimos por um acaso. Cada um tem sua missão, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua forma de existir. Nós devemos, então, cumprir o nosso papel. Então, Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Deus tem bênção para nós. Cumpre a cada um de nós, né? Entender o nosso propósito e tomar posse, né? Dessa bênção, dessa promessa que Ele fez para mim e para você. E a palavra de Deus, então, na Bíblia Sagrada, fala que Abraão e Sara tiveram um filho, Isaac. Isaac, então, cresceu. Abraão e Sara já eram avançados na idade, achando até que nem podia mais ter filhos, e Deus concedeu a eles essa graça de ter mais filhos. Então nasceu Isaac. Isaac, então, cresceu, casou-se com uma moça chamada Rebeca e tiveram dois filhos, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, eles nasceram da mesma gestação, só que eram diferentes. Assim como dentro da nossa casa. Nós somos diferentes. Um gosta de arroz, o outro não gosta, outro quer macarrão, outro quer carne, outro quer ovo, outro quer perfume, o outro não gosta de cheiro, às vezes é alérgico. Cada um vive de uma forma. Cada um tem um gosto, cada um tem preferências diferentes. Então nós devemos viver com essas diferenças, com esses comportamentos. E dentro da família de Jacó, gente, olha que coisa mais linda. Jacó também teve filhos. E não poucos, né? Olha que monte aqui. Jacó, então, teve 12 filhos. Vamos falar apenas dos filhos homens. E dentre esses filhos homens que Jacó teve, ele teve um papel muito importante nesse crescimento do povo de Deus, da origem do povo de Deus, o como tudo isso veio acontecendo conforme a vontade de Deus. Deus foi escrevendo cada ponto da história, assim como ele escreve a nossa história. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Mas tinha um detalhe. Eu vou mostrar para vocês aqui agora os irmãos de José. Vamos abaixar aqui um pouquinho para vocês acompanharem comigo os irmãos de José. Tinha um que se chamava Aser. Tinha um que se chamava Isacar. Tinha um que se chamava Gade. Um que se chamava, ó, Zebulon. O outro que se chamava Dan. Vamos organizar aqui, porque tem que caber todo mundo aqui, é muita gente. Um que se chamava Ruben, um que se chamou Levi, Simeão,
Naftali. Tem o pequeno, que é o mais novo da turma, Benjamin, e o nosso personagem da história de hoje, José. José, ele foi vítima dos seus irmãos, né? Como toda a família, vamos colocar um pouquinho aqui de ladinho, como vítima de toda a família, só que o pai dele contribuiu para que isso acontecesse. Sabe por quê? O pai dele tinha um amor muito grande por José. Era o preferido do papai, como a gente costuma dizer, né? O queridinho do papai, né? Mas Jacó, ele amava muito José, Benjamim, por quê? O amor dele pela Raquel, que era mãe de José e mãe de Benjamim. Quando Benjamim nasceu, Raquel faleceu. Então, o amor dele era tão grande por Raquel. Ele tinha outras mulheres, né? Mas que era Lia, irmã de Raquel, casou-se com ela naquela época, podia. E ele então preparou uma túnica colorida, linda, maravilhosa. E era normal naquela época presentear o filho mais velho. Só que olha para quem que ele deu a túnica linda, maravilhosa, poderosa, toda colorida. Ele deu para José. No que ele fez isso, ele causou, gente, uma inveja muito grande nos demais irmãos. O mais velho, então, se sentiu indignado, que essa túnica era para ser dele, não era para ser de José. E isso, então, esse amor que Jacó tinha por José, provocava mais ainda a ira dos irmãos. E isso, no decorrer da nossa história, a gente vai ver que o ódio e a raiva, quando alimentado no coração, ele faz você tomar atitudes que às vezes você nem estava querendo, mas você fez. Você toma as atitudes. Então, nós vamos colocar aqui, tirar o nosso José, que está todo simplesinho, branquinho da nossa história, e nós vamos colocar aquele José, agora, de roupa nova, a túnica colorida, preparada pelo seu pai. Coloridinho, então, aqui na nossa turma, para ele ter o destaque de honra, né? Que é assim que o pai dele fazia com ele. Deixava ele sempre muito bem acompanhado. Mas tinha uma outra característica de José que os irmãos não aceitavam. José, ele tinha uns sonhos. Era uma coisa meio estranha. E os irmãos não aceitavam aquilo. José um dia sonhou que tinha umas vacas gordas, umas vacas magras, tinha uns feixes, que aqueles feixes se curvavam diante dele, e ele foi contar isso para os irmãos. Ah, coitado, né? Aumentou mais ainda a raiva, o ciúme, a inveja dos irmãos. E era do tipo, peraí, você está querendo dizer que nós vamos nos curvar diante de você? É isso que você quer dizer, sonhador? Então foi criando aquele clima, né? Dentro de casa, eles moravam tudo, né, ali juntos, próximos, e eles então foram criando aquela revolta contra José. E eles estiveram no dia de trabalho normal, foram pegar o rebanho para ir um pouquinho mais distante, caçar água, caçar comidas melhores para aquele rebanho. E eles então foram. O pai dele, Jacó, pediu o seguinte: José, meu filho, levam as comidas para os seus irmãos e vai ver como eles estão. Se estão realmente trabalhando, se estão precisando de alguma coisa. E José então foi. Todo feliz, alegre, satisfeito, porque José era de bem com a vida. José era feliz, era um menino obediente ao pai. Cuidava do irmão, ajudava a cuidar da casa, ajudava a cuidar das coisas do pai. E os irmãos mais velhos não aceitavam, ficavam indignados com aquilo. E ele foi. De longe, os irmãos de José avistaram. E eles já começaram a tramar entre si. Lá vem aquele sonhador. Lá vem aquele queridinho do papai. Lá vem, só pode ser para fiscalizar. Só pode ser para ver se a gente está fazendo alguma coisa de errado, para depois ir correndo direto para o papai. Ficou aquela situação, aquele clima chato, né? Lá com os irmãos. E José, todo na felicidade, né? Nossa, que bom, vou lá ver meus irmãos. Quem sabe eu também posso ajudar, porque eu já estou grande, enfim. E José, então, quando chegou mais próximo dos irmãos, a trama dos irmãos, vamos matá-lo, vamos acabar com ele. José, na nossa família, está tirando o nosso lugar, está tirando a nossa vez. Papai só tem olho para José. E eles, então, naquele lugar um pouco mais deserto, né, por onde eles passavam ali, eles abriam poços com água.
E quando aquele poço parava de produzir água, eles iam cavar um outro, para ajudar exatamente a cuidar, né, das plantações, a cuidar do rebanho, enfim. E eles então pegaram José e jogaram dentro desse buraco, dessa cisterna, que é um lugar conhecido, né, onde você tira a água do poço. Ali, José iria ficar, para morrer de fome, para morrer de sede, seja lá o que acontecesse. Ficava por conta. Eles não estavam nem aí com José. Um dos irmãos começaram, gente, vamos fazer isso não vamos matar o nosso irmão não. Vamos tirar ele daí, vamos dar só um susto nele, vamos levar ele para casa. Papai ama muito, papai vai fazer sofrer, o que nós vamos falar para o nosso pai? E os irmãos, então, os demais não estavam nem aí, nem um pouco preocupados. Mas aí depois eles começaram a pensar no assunto. Realmente, o que vamos falar com o nosso pai? Estava passando uma caravana de mercadores. Mercadores, aquele pessoal que compra as coisas e vende, né, nas cidadezinhas, vão vendendo tecidos, vendendo joias, vendendo comida, enfim. E eles então pensaram, então tá joia, vamos tirar José do poço e vamos vendê-lo para o mercador. Assim, pelo menos, se o mercador matar, se o mercador vender, o que fizer com ele, usar como escravo, já não é mais culpa nossa. Responsabilidade é do mercador. E assim eles fizeram. Tiraram então José do poço e venderam ele para o mercador. O mercador depois se virá com ele. Se ia matar, se ia vender, se ia usar como escravo. Olha que situação dos irmãos. Por inveja, por ciúme, deixando aquilo falar mais alto. Maquinar a maldade contra o seu próprio irmão. E assim José foi vendido. E José reclamava, não, meus irmãos, não façam isso comigo. Enfim, fizeram toda a maldade com José. E aí o mercador então levou o José preso. Acorrentou, porque já era como escravo, para ele não fugir, e levou então para outra cidade para onde ele estava indo. Continuando na nossa história, foi para a cidade do Egito. E vem a pergunta: o que será que aconteceu com os irmãos de José? Eles pegaram a roupa de José, molharam no sangue de um animal e levaram para casa. E falaram com o pai: só encontramos essa roupa. Nós não sabemos de José. Pelo visto, ele foi comido por algum animal selvagem. E Jacó então chorou, 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 chorou muito, porque o filho havia morrido. Isso foi o que os irmãos avisaram para o pai. Olha que coisa feia. Será que os irmãos de José foram punidos? O que é que aconteceu com José? Será que os irmãos de José, naquele momento de ódio, raiva, intrigas, ciúmes, aquela maldade no coração, será que eles foram punidos? Será que isso serviu de lição para eles, para alguma coisa? E José agora? Será que ele foi vendido? Será que ele morreu? O que aconteceu com José? Isso é algo que vocês vão saber na próxima lição. O que é importante nós entendermos neste momento? Que nós devemos amar o nosso próximo, como Jesus nos ama. Nós devemos ter paz, a paz que o Senhor nos dá. Nós devemos obedecer. Nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós devemos cumprir a vontade do Senhor. E a palavra de Deus fala que se eu não amo meu irmão, quem eu estou vendo, mexendo com ele ali todos os dias, se eu não amo esse meu irmão, como que eu posso amar a Deus? Se eu não amo esse meu irmão a quem eu vejo ali todos os dias, como que eu posso amar a Deus que eu não estou vendo? Que amor é esse? Família grande, família pequena, não importa, todas elas têm problema. Mas sabe qual é a diferença? Deus. Deus presente na família. Esse é o nosso grande diferencial. Ódio, raiva, ciúme, inveja no coração? Nunca mais. Joga fora. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Nós devemos amar, nós devemos orar, nós devemos cantar ao Senhor para jogar a tristeza fora. Tem dificuldade? Tem. Tem problema? Tem. Tem brigas? Tem. Mas isso não tem que habitar constantemente na nossa vida. Nós precisamos de Deus. Limpar o nosso coração. Nós precisamos conversar com Deus.
para que Ele faça algo de diferente na nossa vida. Em nome de Jesus. Isso possa abençoar a nossa vida, abençoar o nosso coração. Que não haja preferências dentro de casa. Que não haja intrigas dentro de casa. E quando isso começar, a primeira coisa, ora, conversa com Deus. Resolve com Deus. Pede a orientação de Deus. Vai ser muito mais fácil resolver. Dificuldade todo mundo tem, problema todo mundo tem, mas qual é a nossa facilidade? Nós temos um Pai que nos escuta. Nós temos um Pai que está com a mão estendida, só esperando por nós. Faça isso, converse com Deus. Viva um tempo de paz, não um tempo de guerra nem de confusão. Vivemos o amor, vivemos a paz. Nem sempre é fácil. Vamos viver o perdão, que também não é fácil. Ah, falar em perdão é fácil? É fácil. Só que o perdão faz melhor, faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Porque você não fica remoendo aquilo que aconteceu. Então vamos conversar com Deus? Vamos fechar os nossos olhos? Querido Pai, nós te agradecemos pela nossa família, pela nossa vida, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com os teus anjos ao nosso redor, acampando, ó Deus. Nos ensine a te amar, ó Pai. E que esses anjos, ó Deus, possam nos proteger, nos livrar de todo o mal, de todo perigo, de toda doença, de toda maldade, ó Deus. Nos ensine a ser obedientes ao Senhor. Tire do nosso coração aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que o Senhor não gosta. Coloque em nosso coração aquilo que é bom, aquilo que é de paz, aquilo que é verdadeiro, aquilo que representa o teu amor, ó Pai. Nos ensine a amar como o Senhor nos amou. Muito obrigada pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E tem uma música que fala: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contente estou caminhando eu vou, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contente estou caminhando eu vou, Deus é bom para mim. Seja na alegria ou na tristeza ou na dor, Deus é bom para mim. Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele tem um propósito para a sua vida. Amém? Beijo e paz no coração. Deus abençoe você e a sua família. Amém.